E de fazer podcast, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta. O episódio de hoje, um cristão organizado. Você é um cristão organizado? Nós somos cristãos organizados? Mais ou menos. Vamos começar lendo 1 Coríntios 14, o versículo 40, diz assim a palavra de Deus. Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. O nosso Deus é um Deus de decência e ordem, ou ordem e decência. E como nós chegamos nesse tema, o que Deus quer falar com a gente hoje? Gabi? Então, jogou pra mim a pessoa não tão organizada. Todos nós. Eu vou começar confessando que eu não sou uma pessoa tão organizada assim. Eu luto contra Sim. a desorganização. Eu acho que a desorganização faz parte de uma característica do ser humano mesmo, É verdade. principalmente nessa vida corrida que a gente leva hoje. Então, às vezes a gente vai sair para fazer alguma coisa, já vai deixando coisas pelo caminho. E eu tenho buscado muito entender cada vez mais sobre a identidade de Deus. Amém. E buscando entender sobre isso, eu percebo que Deus, de fato, é um Deus organizado. Senão, ele não teria criado o mundo assim como é hoje, né? Com toda essa perfeição. E voltando lá em Gênesis, lá no primeiro capítulo, a gente percebe que Deus criou tudo com muita organização, de fato, né? Sim. Se Deus quisesse, com todo o seu poder, com toda a sua soberania, ele faria um estalar de dedos e o mundo estaria criado. Com Mas não. certeza. Eu acredito que ele decidiu criar o mundo como foi, né, nos seus 6 dias, fazendo as divisões corretas para falar um pouco da identidade dele para nós. Uma passagem em Gênesis que chama muito a minha atenção, logo no primeiro capítulo, do versículo 3 ao 6, vai falando assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, ou seja, colocando cada coisa em seu lugar. Sim. E essa palavra aqui, né, essa passagem fala, viu que era boa. Ele viu que era bom aos olhos, que era bom ter a luz. E aí, continuando, né? Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Isso aqui nada mais é do que muita organização, Com certeza. né? Totalmente, totalmente. A gente tava conversando, né, antes, aqui nos bastidores, a respeito de Gênesis, né? E aí a Gabi mencionou sobre a história de Noé. E eu, particularmente, sou apaixonada por essa história. Sim. O Senhor sempre falou muito comigo em relação a essa história de Noé e ali, né, como que ele obedeceu ao Senhor, Sim. como ele recebeu todas as medidas daquilo que ele precisava fazer, né, daquela arca, para que pudesse ter aquela organização, colocar todos aqueles animais ali dentro. Então, assim, até, né, todas as medidas, o tipo da madeira que seria e tudo mais. Então, realmente, Deus é um Deus organizado. Amém. Estando ali no Gênesis, né, como a gente aprende com o Senhor no início de tudo ali na criação e entender que se nós obedecermos aquilo que Ele nos fala, Ele. né, se nós entendermos a direção que Ele está nos dando, ó, planeja isso, faz dessa maneira. Eu sei o que eu tô falando. Com certeza. Vai dar bom para você. Então, você se organizando, você vai conseguir viver de uma maneira melhor e de uma maneira que agrada a Deus. É verdade. Porque Noé pode até não estar entendendo muito bem essas medidas tão específicas que o Senhor estava dando ali para ele. Porque ele falava, ó, faça com 135 metros de comprimento. Ele podia pensar, pode ser 136 ou 134. Aí tá lá no meio do dilúvio, não cabe o elefante. Entendeu? Fica faltando espaço. Então, tem coisas, direcionamentos de Deus nessa parte de organização, principalmente no nosso ordinário, Sim. que se a gente não obedecer com essa especificidade mesmo, a gente se perde. Sim, e na Bíblia a gente tem vários exemplos, né? Não só o de Noé, não só em Gênesis, como você trouxe, Gabi. Mas eu, falando aqui, me lembra muito quando o Senhor falou com Moisés as especificações para fazer
a arca, para fazer a Arca da Aliança, no caso, né? Para fazer o tabernáculo, como que era, quais eram os utensílios do tabernáculo. Então, assim, a gente vê na palavra que o Senhor, de fato, ele dava muitas coordenadas, né? O roteiro, aquilo que você devia seguir. E, de fato, a gente começa falando de que o Senhor é um Deus organizado, de que é Ele que nos dá todo o planejamento, todo o roteiro para a gente seguir, porque isso impacta na nossa vida pessoal. E qual é a nossa principal dificuldade hoje em sermos cristãos organizados? É o gerenciamento do tempo. Para mim, eu também confesso meu pecado aqui. Gente, a geração que a gente vive, as coisas que a gente passa, assim, parece que falta tempo. Na verdade, não falta, né? É mais uma questão de como você gerenciar. Todo mundo tem 24 horas no dia, mas é como você gerencia esse tempo. Então, eu vejo que, na minha opinião, a minha principal dificuldade, trazendo isso aqui pessoalmente, é a questão do gerenciamento do tempo. Isso, de fato, é uma coisa que a gente, seguindo, né, sabendo que o Senhor é um Deus de organização, é pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda. Como que eu vou planejar o meu dia hoje? E não planejar apenas para a forma que a gente vai viver, mas para a honra e glória do seu nome. Exatamente. Organizar a nossa vida cristã mesmo, Sim. né? Acho que isso é muito importante. De fazer os nossos devocionais, de fazer o nosso planejamento de leitura da Bíblia. Eu acredito que a gente precisa estar com a nossa organização muito bem firmada, porque ao longo da nossa caminhada, a nossa fé ela vai sendo Com certeza. e se você tiver com tudo desorganizado, vai ser pior. Então, assim, eu sei que nessa vida corrida que a gente leva, não é tão fácil você acordar às 5 da manhã, por exemplo. Tomar banho gelado. Aí, fazer o seu devocional, pintar tudo de rosa, bonito, maravilhoso. Isso que as pessoas postam no Instagram, né? Mas é importante, a gente tem que observar isso e ver pelo lado bom de que é importante ter essa organização mesmo, e levar isso a sério. Levar isso como algo primordial, porque a fé vai ser testada. Com O certeza. seu chefe vai te tratar mal, você vai ficar mal naquele dia, e o que vai acontecer? Tá tudo desorganizado, você não tem o seu planejamento. Não vou ler a Bíblia então hoje não. Já tá tudo ruim, minha vida já tá, sabe, assim, eu falo isso por mim mesmo. Então vamos, se a gente se organiza, a gente cria reserva, Com certeza. assim, reserva de, como é que fala a palavra? De coragem? Uma reserva, tipo assim, de armamento. Ah, sim, com certeza. Quando a gente precisar, vai estar mais fácil. Na Sim. organização da nossa casa também, a gente sabe disso. E quais são os obstáculos que a gente vê para isso, né? O que nos faz não ser organizados? Porque, como vocês dois, eu também, lógico, confesso o meu pecado. E aí a gente precisa realmente falar como tratar com o pecado mesmo. Amém. Né? A gente, como cristão, se a gente está abordando esse assunto, por que a gente não consegue ser organizado? Porque tem algo ali que a gente precisa que o Senhor nos trate sobre isso, né? E qual o pecado? Muitas vezes, a procrastinação. A Bíblia não fala sobre procrastinação, mas fala sobre preguiça. Fala sobre outros, né? Você não fazer algo com diligência, você negligenciar o seu tempo, você fazer mau uso do seu tempo, né? Então, assim, a gente precisa realmente falar isso, Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo porque eu estou sendo preguiçosa, eu não estou me planejando como eu deveria, eu estou fazendo algo que não deveria fazer naquele tempo, né? Colocar isso diante do Senhor. Senhor, me ajuda a me organizar, me ajuda a planejar conforme o Senhor quer que eu trabalhe no meu dia. Eu sei que a gente pode fazer um planejamento para a semana, um planejamento para o mês, Sim. né? Micro e macro, mas a gente precisa também lembrar de que a gente precisa vencer dia após dia. É o diário, o ordinário, e a gente acordar e falar, Senhor, o que eu preciso fazer hoje? Eu tenho esse planejamento para hoje no meu dia, mas realmente é isso que o Senhor quer que eu faça? Né, eu ter isso no papel anotado, planejar isso, mas quando acordar, falar, Senhor,
o senhor quer que eu faça isso hoje? Me ajuda a entender o que eu preciso realizar, quais as tarefas que eu preciso realizar hoje. Pedir esse direcionamento no Senhor sobre em todas as atividades do nosso dia. E lembrar, pedir, Senhor, o que me atrapalha de fazer aquilo que eu estou planejando hoje? É meu tempo no celular? Que é o que mais pega pra gente, né? A gente acaba durante o dia, tô aqui. Você já conferiu quantas horas de tela? Relatório semanal. É complicado. É verdade. Por conferir isso, a gente percebe que não falta tempo, né? Às vezes o tempo está sendo direcionado para outras atividades que não deveriam ser a prioridade de um cristão. A prioridade de um cristão, principalmente nos dias que a gente vive hoje, Sim. é conhecer mais de Deus cada vez mais. Amém. Porque tudo isso aqui é vão. Sim. E você falando em prioridade, Gabi, me lembro que eu vi uma pastora falando, né? Sobre o que é você colocar prioridades ou prioridade. Você não existe prioridades. Prioridade No plural? no plural, É verdade. né? Você tem que sempre colocar algo como prioridade. E o que é Sim. essa prioridade? É o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus, Amém. a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, se eu coloco o Senhor como prioridade no meu dia, eu sei que todas as coisas que eu planejei serão acrescentadas ali, não vai me faltar nada. Eu vou chegar no final do dia, tá tudo ok, Senhor, eu coloquei o Senhor como primeiro da minha vida e todas as coisas fluíram como deveriam ser fluídas, né? Planejadas. Sim. E tudo aconteceu conforme a vontade do Senhor. Exatamente isso. Na prática, quando a gente acorda, o que a gente faz? Vai pro celular. Eu não durmo com o meu relógio no pulso, então a gente acorda, olha as horas, que horas são e tal. Mas assim, acaba que você não vê só as horas, né? Ou você não pega o celular na mão só para desligar o alarme. Você também aí já começa, já entra no Instagram. O que vem e Já- acaba realmente não vendo aquilo que você viu. Queria ver. Meu Deus. Queria ver as horas. Viu tudo menos as horas. Porque a notificação. Perdeu a hora, isso que é o pior. E acaba não escutando a primeira voz que a gente deveria escutar. Exatamente. Esse é o ponto. Eu falo isso porque eu faço isso também. Gente, todos nós. Eu me vigio, porque eu ouvi um pastor, eu não vou saber dizer o nome dele agora, se eu lembrar depois eu deixei. Mas ele falou isso, que é muito importante, antes de escutar a voz de qualquer pessoa, antes de escutar Sim. a voz do mundo, primeiro escutar a voz de Deus. Primeiro acordar agradecendo, né? Obrigada pela oportunidade de estar viva. Eu faço essa oração. É a primeira coisa que eu não vou dizer que é sempre, Sim. mas é a primeira coisa que eu tento dizer. Porque muitas vezes tem gente que dorme e não acorda, né? É verdade. Tantas coisas acontecendo, né? Enfim, voltando um pouco, mas de colocar Deus como o centro. Sim. O primeiro contato. Antes de ter contato com o mundo exterior, colocar Deus como o primeiro contato do dia. Seria... Você vê o salmista fazendo isso, né? Davi, eu não me recordo o salmo de cabeça, mas aquele que, quando ele busca de madrugada, né? E o Senhor o ouve. Na verdade, são as primeiras horas do dia, né? O que eu tenho tentado para esse novo ano, a gente falou no episódio passado sobre planos e metas para 25. Nas minhas devocionais desse ano, eu tenho, assim, me esforçado para fazer de manhã, no primeiro horário. Às vezes eu acordo de madrugada, não é sempre, mas eu leio a palavra de madrugada, já faço a minha devocional logo pela manhã, porque de fato é aquilo tudo que Deus ele fala pra gente ao longo do dia, coisas que a gente vai passar, e de repente se você leu a palavra logo de manhã, quando acontecer aquilo na hora do almoço, algum problema, alguma notícia que te traga ansiedade, você fala, peraí, o Senhor já falou comigo de manhã. Então eu sei que eu não preciso andar ansioso com coisa alguma. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim, eu sei que o Senhor alimenta os pássaros, eu sei que o Senhor vai cuidar da minha vida, cuidar dos meus planos, dos meus sonhos. Enfim, então assim, levando para a prática tudo que nós estamos falando aqui, é exatamente isso. É a gente cancelar as notificações do celular. Isso funciona, né? Vai lá no seu aplicativo, fala, olha,
cancelar a notificação aqui para você não ser raptado, né? A gente tem Bíblia no celular, a gente tem o app da Bíblia no celular, então assim, também, vou ler a Bíblia no celular, beleza, tô deitado na cama, legal. Mas aí, de novo, uma notificação, alguém te manda um WhatsApp, uma mensagem, isso aqui é urgente. Alguém te mandou um áudio, você fica curioso, eu vou ouvir o que é esse áudio. Enfim, e aí você vai ver 15 minutos que você já poderia estar orando sobre aquele problema, aquela situação que você está passando, você está respondendo pessoas no WhatsApp, você está rolando o feed do Instagram, você está rolando o feed do TikTok. Então, assim, trazer para a prática tudo isso que a gente está falando de verdade, porque o Senhor, Ele está nos orientando isso, né? E isso envolve ter uma vida organizada. A gente estava falando também nos bastidores, e eu acho que é o último ponto que a gente pode tratar na conversa de hoje, é que a organização, ela tem uma relação direta com a nossa obediência. Sim, concordo. Voltando, né, falar de Noé, ele foi diligente, extremamente obediente. Ele seguiu todas as regras da Sim. construção da arca, né? Então, você tinha falado, Will, sobre o que a pastora Thalita fala Isso. sobre obediência. Ela precisa ser alegre, inteira, integral e imediata. Então, imediata, inteira, né? Absoluta, na verdade, a palavra. Imediata, absoluta e alegre. Sim. É o IAA, né? Imediata, absoluta e alegre. Imediata, a gente vê vários exemplos, né? Abraão, Noé, Daniel. Cara, assim, o Senhor mandava fazer alguma coisa, eles... A própria Maria também, né? Exato, anunciou o filho e ela recebeu. É isso, Senhor. Sim. Imagina se Maria tivesse ficado desesperada. Deus do céu. Não é? E ela poderia ter questionado, né? Também, né? Sim, Zacarias fez isso, né? Ele ficou mudo. Então, mas isso também conta muito com a relação da pessoa com a intimidade dela. Sim. Como você falou, Gabi, você quer conhecer mais, né, a identidade do Senhor, você tem buscado isso, né? E que todos nós aqui temos isso como planejamento, também como método. Com certeza. Conhecer mais o Senhor, para que a gente possa obedecer a Ele, entender aquele direcionamento que Ele está nos falando. E assim, com Maria, né, ela era alguém íntima do Senhor, senão ela ia virar, como Zacarias, né, questionou. Noé, você lê ali que ele andava com Deus, então ele tinha intimidade. Então, quando você sabe quem é o Senhor e consegue discernir essa voz, você consegue obedecer em prontidão. Com certeza. Imediatamente você já obedece, porque você reconhece a voz do Senhor. E quando nós sabemos isso, nós conhecemos mais o Senhor, nós reconhecemos de quem nós somos filhos. Sim. Nós entendemos mais sobre a paternidade de Deus. Nossa identidade. Nossa identidade, nós sabemos quem está nos falando, então nós obedecemos, assim como nós reconhecemos a voz dos nossos pais, né? Quando nós éramos crianças, obedecia tudo aquilo que eles falavam e sabia que era o melhor para nós. E saber que aquilo que está nos dando direção é o que a gente precisa fazer e vai ser bom para nós. Sim. É a questão da organização. Por que você não consegue se organizar sabendo que a gente consegue viver tão em paz no meio de algo organizado, né? Aqui mesmo, esse ambiente que a gente está tudo organizado. É verdade. E é algo que nos dá paz, nos dá prazer. Com certeza. Estar aqui, né? Quando a gente entra num lugar que tá um caos, você fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Isso mostra muito como está a vida espiritual da pessoa, né? Muitas vezes. Sim, exatamente. Vamos fazer um desafio? Acabei de pensar. 2 coisas para cada um, né, de nós aqui, me incluindo também, vou ter que pensar em um. 2 coisas, 2 dicas na vida prática mesmo que a gente pode fazer para ter uma vida mais organizada. E colocando Deus como prioridade. Quem colera? Eu posso começar. Já falei, o que tem funcionado para mim é modo avião no celular, na hora da devocional, na hora, cara.
Esse é o momento de eu falar com o Senhor, modo avião. Se eu vou passar 30 minutos, se eu vou passar 1 hora lendo a palavra, orando, modo avião no celular, sabe? E colocar o despertador também. Parece óbvio, né? E é óbvio, mas colocar o despertador e acordar. A gente tem que acordar para trabalhar, né? É uma obrigação nossa, né? Ninguém pode ir trabalhar pela gente. Mesma coisa a nossa devocional, né? Então, levantar da cama mesmo, lavar o rosto. Aproveita que tá bem friozinho, né? Aqui na Irlanda tá. Lava o rosto, água gelada, dá uma acordada e fala: Senhor, obrigado. Obrigado, eu vou entrar na sua presença e vou me derramar, vou chorar na sua presença, vou me alegrar, vou te louvar, porque a oração, né, tema também de episódios, né, no futuro, mas a oração ela é muito importante, ela é parte da nossa vida. Então, para mim, celular no modo avião, despertador, acorda, lava o rosto. Tocou a corda. É isso aí, vamos falar com Deus. O que eu me proponho é terminar aquilo que eu tô começando naquele dia. Naquele dia, principalmente, né? Entender, colocar o Senhor, lógico, como prioridade, né? Isso, como a gente abordou aqui, eu não vou nem falar, né? Que realmente é isso, precisa ser. E se eu começar a fazer algo, eu preciso terminar aquilo, eu preciso concluir porque a nossa cabeça, ela vai pensando várias coisas e aquilo vai direcionando para Multitarefa. eu não terminei aquilo lá, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ver como que tá. E realmente esquecer, não, aquilo fica para depois. Se eu coloquei isso como meta aqui inicialmente, eu preciso terminar isso no meu dia de hoje, que vai joga para vocês. Então, duas coisas para mim que primeiro o do devocional mesmo. Sim. Para mim funciona muito igual eu falei no episódio anterior de escrita. Tá bem no escrever mesmo, um planejamento do seu devocional, escrever as impressões que o Senhor trouxe ao seu espírito naquele dia. Meditar realmente, assim, falar. Sim. Então, essa organização do devocional mesmo em si. E agora que tá bem no começo de ano, fazer a organização da leitura da Bíblia do ano mesmo, toda. Tem na internet vários planners que você pode baixar mesmo e ticando. Já li um capítulo de Gênesis, um Salmo e um capítulo do Novo Testamento. Eu acho que essa organização, para mim, e a organização da casa mesmo. Também. Eu acho que a gente honra a Deus no nosso ordinário também. E quando a gente está servindo as pessoas também. Nós somos casadas, que a gente sabe. Quando a gente tem esse poder, assim, né? Essa coisa mágica, assim, que Deus nos dá. De que quando a gente consegue organizar o ambiente, a gente muda o ambiente da nossa casa, né? Então, para mim, tem sido isso. Não tô master nisso, mas, assim, é a dica que eu tô seguindo e que eu queria deixar aí para quem tá ouvindo. Amém. Estamos no caminho, né? Isso mesmo. E com certeza essa questão do devocional, né, que vocês falaram, né, quando eu falei sobre colocar o Senhor em primeiro lugar, terminar é porque muitas vezes a gente começa a ler, né, que eu não concluí aquilo no meu raciocínio. Quando eu começar a ler a palavra, né, realmente você tentar focar e terminar a leitura. Se eu estou lendo um livro, eu vou terminar aquele capítulo ali. Porque a minha mente já começa a ir para outros lugares e não, preciso terminar essa leitura aqui, eu preciso concluir esse capítulo, preciso terminar meu devocional. Porque ao mesmo tempo, eu falo por mim, ao mesmo tempo que eu paro e começo a estudar, eu já começo a perceber coisas na minha casa. Eu preciso organizar. Sim. Então eu preciso terminar de fazer o meu devocional e depois terminar de arrumar a minha casa. Porque é um equilíbrio. O Senhor, Ele nos fala, Ele é um Deus também de equilíbrio, né? Você não precisa ser extremo de um extremo do outro. E a gente, como cristão, muitas vezes a gente quer, não, preciso ler, preciso orar, tal, sei que, e a casa negligenciar. Não, ao mesmo tempo eu preciso também organizar tudo mais e eu negligencio o meu tempo com Deus. Então eu preciso encontrar também, eu falo por mim, nesse desafio me coloco nesse lugar de Sim. colocar esse equilíbrio na minha vida, de ter o meu tempo com o Senhor e também ter o tempo da organização da casa e das outras tarefas. Preciso fazer. E você?
qual o seu desafio? O que você vai fazer a partir de agora? Fale pra gente aqui nos comentários, compartilhe esse episódio, siga-nos nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Spotify, se inscreva no nosso canal no YouTube, dê um like, que Deus abençoe sua vida e vamos manter esse contato aqui sempre, tá bom? Que Deus abençoe, nós nos vemos no próximo episódio, no nome de Jesus.